E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eli e o nosso assunto de hoje é a crise de 1929. Durante a Primeira Guerra Mundial, o cenário econômico do mundo se transformou. Enquanto as grandes potências europeias tinham seus campos e indústrias arrasados e gastavam enormes quantidades de seus recursos, os Estados Unidos prosperavam. Durante a maior parte do conflito, o país não se envolveu, tomando posição depois de mais de 3 anos do início da guerra. O seu território estava intacto, pois os combates aconteciam em solo europeu. Enquanto a guerra ocorria, os americanos forneciam produtos agrícolas e industriais, armamentos e empréstimos financeiros aos países envolvidos. Isso fez com que, ao final da Primeira Guerra Mundial, as potências europeias estivessem arrasadas economicamente e com a capacidade de produção comprometida, enquanto os Estados Unidos despontaram como a maior economia do mundo. Logo, ser americano neste período significava viver com grande otimismo. Os recursos advindos dos empréstimos eram reinvestidos nas indústrias, e o American Way of Life, o estilo de vida americano, baseado no consumo de produtos, se espalhava pelo mundo. A cultura americana se difundia e a forma do americano enxergar o mundo se tornava a forma hegemônica. Com a indústria produzindo e exportando cada vez mais, as ações das empresas negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, a maior do mundo, faziam com que fosse possível enriquecer em pouco tempo. Os americanos eram os maiores compradores do café brasileiro, representando uma fatia importante da nossa economia. Na época, os Estados Unidos adotavam o liberalismo econômico. O Estado não interferia diretamente na economia e na produção. Isso ficava com a iniciativa privada. Com a industrialização, novos incrementos tecnológicos surgiam. A produção agrícola se tornava cada vez mais automatizada, e isso começou a gerar então desemprego no campo. Os salários dos trabalhadores também não subiam no mesmo ritmo que a capacidade de produção. Logo, os americanos perderam a capacidade de compra e o consumo caiu. As mercadorias começavam a sobrar nos estoques e os preços caíam e junto com eles caíam também o lucro. Com o passar do tempo, os países europeus começaram a se recuperar e se tornaram menos dependentes das exportações e empréstimos americanos. Agora, os Estados Unidos passavam por uma crise de superprodução. Produzia-se muito, mas não se conseguia consumir tudo o que era produzido. Os empresários, percebendo as dificuldades do mercado, começaram a vender suas ações para evitar mais perdas. Em pouco tempo, ocorreu a oferta em massa das ações na bolsa e o preço das mesmas despencou. O ápice ocorreu no dia 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra. Ocorre então o crash da Bolsa de Valores de Nova York, falências em série das empresas norte-americanas. Estudos posteriores destacam um relevante aumento no número de suicídios no país durante esse período. Desemprego em massa e a redução dos salários diminuíam o consumo da população consideravelmente. Bancos não conseguiam receber pelos créditos que haviam oferecido e também quebraram. A fome passou a fazer parte da realidade dos Estados Unidos. No Brasil, as exportações de café, o nosso principal produto, caíram drasticamente, bem como os recursos em dinheiro que vinham dos Estados Unidos como empréstimos. A classe oligárquica brasileira sofreu um duro golpe e isso irá influenciar diretamente a nossa política e a nossa economia. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago, uma saca de café que no começo de 1929 era cotada a R$200 mil, um ano depois passou a ser cotada a R$21 mil. Uma queda absurda e de grandes impactos para o nosso país. Todas as nações capitalistas foram afetadas. Era a grande crise do capitalismo. Era a falência do liberalismo econômico. Na Alemanha, essa crise favorece a ascensão do nazismo e a chegada de Hitler ao poder.
Cabe destacar que essa crise não atingiu diretamente a União Soviética, que já estava sob o comando de Stalin e seus planos quinquenais, e que adotou o comunismo soviético como plano político-econômico e com uma economia planificada. Se você não assistiu o vídeo sobre a formação da União Soviética, ao final deste vídeo você terá acesso ao link para acessá-lo e compreender o que ocorreu na Rússia. Estima-se que pelo menos 40 milhões de empregos foram perdidos em todo o mundo, graças à quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o período de estagnação da economia que ocorreu depois. Esse período é chamado de a Grande Depressão. Mas então, como resolver uma crise tão grave? A partir de 1933, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt começa a pôr em ação um plano de recuperação da economia chamado de New Deal, desenvolvido pelo economista John Keynes. Suas ideias ganharam o nome de keynesianismo, que discordava do liberalismo e pregava algo que lhe era oposto. Keynes defendia a regulamentação da economia pelo Estado. Na prática, o New Deal não acabou com o capitalismo, mas com o liberalismo norte-americano. O governo passou a usar dinheiro público para gerar empregos, investindo em obras de infraestrutura pelo país, como estradas, pontes e outras, e reduziu a jornada de trabalho dos trabalhadores, gerando mais vagas de emprego. Com emprego e salário, o consumo da população começou a crescer novamente e a economia a se recuperar. Porém, a recuperação total só ocorreria durante a Segunda Guerra Mundial, onde, usando a experiência da Primeira Guerra, os Estados Unidos voltaram a fornecer armamento e empréstimos às nações europeias novamente em guerra, tornando a economia norte-americana consolidada como a maior economia do mundo até os dias de hoje. E aí, gostou? Assista quantas vezes precisar e obrigado por se inscrever. Assim você poderá assistir aos novos vídeos. Um grande abraço e fui!